Graça e paz para a igreja. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer também ao pastor Alexandre, que me convidou para trazer essa mensagem. Espero em Deus que os irmãos possam se fortalecer cada dia mais na presença de Deus e continuar confiando, confiar nesta soberania, confiar nesse Deus presente na vida da igreja. Eu quero, nesta noite, trazer para os irmãos uma reflexão no Salmo 147. Salmo 147, a palavra de Deus nos diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. O Eterno reconstrói Jerusalém, Ele congrega os exilados de Israel. Somente Ele cura os corações quebrantados e lhe pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas e a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo. O seu poder é infinito e infinita é sua sabedoria. O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoai ao Senhor com ações de graças, cantai ao Senhor nosso Deus ao som de cítaras. Ele cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar relvas sobre as colinas, dá alimento ao gado e aos filhotes do corvo quando crocitam de fome. Ele não se compraz no vigor do cavalo, nem dá valor à agilidade dos seres humanos. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Sião, louva ao teu Deus, porque Ele reforçou as trancas de tuas portas e em teu meio abençoou teus filhos. Ele que dá paz às tuas fronteiras, te sacia com a flor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e veloz corre a sua palavra. Ele faz cair a neve como lã, como cinza espalha a geada. Lança o granizo aos punhados diante de tal frio. Quem pode resistir? Ele envia sua palavra e derrete o gelo, faz soprar o vento e as águas voltam a correr. Ele proclama a Jacó a sua palavra, a Israel seus decretos e suas decisões. Isto não fez nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças. Aleluia. Amados, oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra e nesta hora, ó Pai, te pedimos tão somente que o nosso entendimento seja aberto de acordo com a tua vontade, que teu Espírito fale aos nossos corações, que a tua igreja continue sendo uma igreja temente e que te adora, em nome do nosso Senhor Jesus, amém. Amados irmãos, viver pela soberania de Deus nos traz conforto. A soberania de Deus, ela é algo que a igreja que reconhece e que anda e entende essa soberania, essa igreja ela se sente confortável, porque a presença de Deus na vida da igreja, ela traz esse conforto diante de qualquer situação, porque conforme o próprio Cristo fala, eu vos dou a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. Porque a paz que Cristo nos trouxe, ela não é ausência de problemas, não é ausência de situações adversas, mas é a presença de Deus, essa soberania na vida do crente. Esse Salmo 147,
ele é um louvor ao Deus que ele restitui Jerusalém aos seus filhos, né? Ele é um louvor pós-exílico. É um louvor onde ele mostra esse Deus soberano, aonde esse Deus soberano ele age em todos os momentos. Ele mostra que esse Deus que salvou Jerusalém do exílio é o mesmo Deus da criação, é o mesmo poder do Senhor que criou, que administra o universo, e esse mesmo poder é aplicado a essa restauração. Ele é um salmo que ele, por exemplo, se a gente prestar atenção no verso 2, ele diz: o Eterno reconstrói Jerusalém e ele congrega os exilados de Israel. Ele diz: olha, Deus, ele traz conforto ao povo, ao seu povo, quando está sofrendo. Se olharmos para o versículo 3, ele diz: somente ele cura os corações quebrantados e lhe pensa as feridas. O salmista está dizendo: nós servimos a um Deus que ele cuida, que ele protege, né? Que ele oferece o benefício da sua presença e da sua proteção e da sua cura. Ele faz isso em benefício dos que sofrem, desse seu povo, né? desse homem e mulher pertencente a ele, que mesmo diante de qualquer situação, ele está ali presente. Esse salmo ele nos traz também que esse poder, essa soberania de Deus, né, é tão grandioso. Deus é tão soberano que o salmista chega ao ponto de dizer que Deus ele nomeia cada estrela. Isso é para mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é para mostrar que Deus ele está no controle de todas as coisas, né? Ele chega num momento no Salmo para dizer assim, que Deus exalta aqueles que o temem, que Ele exalta aqueles que confiam nele. A ideia de exaltar não tem nada a ver com fama, aqui não tem nada a ver com prosperidade financeira. Essa exaltar aqui é uma lembrança a situação do pecador diante de Deus. É a situação que nós tínhamos diante de Deus. Homens caídos, homens pecadores, homens humilhados. Mas esse Deus que escolhe o seu povo, ele traz esse povo para ser exaltado. Vocês lembram o que o próprio Deus diz a Israel? Que eles os escolheu primeiro e que eles eram a menor de todas as nações. E o que significa isso? Para demonstrar que a soberania de Deus independe da quantidade do exército que luta por Deus, porque isso está pautado na confiança e entender o que é um Deus soberano. Esse salmo também ele nos mostra que esse Deus, desde a criação, o poder dele, basta tão somente ele falar, e que todos os milagres que Deus faz, que Deus fez,
diante de Israel, diante do povo pagão, que o próprio Cristo chega para fazer, eles ocorrem infalivelmente, tão logo em seguida, quando Deus ordena. Então a soberania de Deus, ela é tamanha, que esse Deus, ele precisa tão somente ordenar e as coisas acontecem. Se vê esse Deus, irmãos, é a melhor coisa que nós podíamos ter recebido em nossas vidas. Então por isso que eu digo que viver pela soberania de Deus traz conforto à vida do crente. Por exemplo, eu estava assistindo a algumas lutas do UFC, agora há pouco, teve uma luta do UFC de uma brasileira campeã, que colocou o cinto dela, foi desafiada e ela colocou em luta. Quando terminou a luta, o comentarista disse: ela controlou a luta o tempo todo. E depois, ouvindo a própria lutadora, ela diz: tudo que eu planejei fazer, eu coloquei em prática e saiu como eu queria. Estava tudo no meu controle. Muito bem. Quando estamos no controle, quando sabemos para onde encaminhar nossas decisões, nos tornamos mais controladores, controlados e senhores de tudo que nos envolve. Mas quando não sabemos como agir, quando não sabemos como controlar algumas coisas ao nosso redor, ou até mesmo quando tudo o nosso entendimento não está em nosso controle, ficamos preocupados e muitos se sentem incapacitados até mesmo de prosseguir. O pensamento é parar. E não é diferente na vida de um cristão passar por um momento como este. Engana-se quem crê nessa teologia que o crente não passa por dificuldade. Ele está longe da Bíblia, ele não sabe nem o que é Bíblia. O grande diferencial do cristão é quando esse cristão ele entende o que é soberania. E não apenas ele entende o que é a soberania, mas acredita na soberania de Deus e vive pela soberania divina. Amém? Entender que Deus é soberano e que tudo está sobre o seu controle, vai levar o crente a um outro entendimento sobre tudo ao nosso redor, sobre tudo ao seu redor. Porque soberania é aquele que exerce poder e autoridade. Não é que o crente não vá mais tomar nenhuma decisão, não é isso. Deus está no controle, então não vou fazer nada. Estou desempregado, vou ficar sentadinho aqui, vou esperar, Deus está no controle. Pode até acontecer das pessoas ligarem para você sem você procurar. Pode sim, servimos a um Deus que pode todas as coisas, mas temos que fazer nossa parte. Entender a soberania de Deus, né? Entender que Deus está no controle, é levar as nossas decisões, é colocar as nossas decisões pelo prisma determinado pelo próprio Deus, e entender que através desse prisma, através desse controle, através dessa soberania, e andando de acordo com aquilo que Deus prescreve para os seus filhos, acontecerá como Deus tem determinado. Agora, perguntar a você: é fácil ser assim? É fácil viver dessa maneira? É fácil entender assim? Não é fácil. Eu sempre digo o seguinte: fé, é muito fácil você ensinar sobre fé. E quando é para viver a fé? É a mesma coisa da soberania. É muito fácil eu dizer: Deus pode todas as coisas, Deus é Senhor de todas as coisas. Sim, é. E quando todas as coisas saem do seu controle? Quando você não está mais entendendo o que está acontecendo? E aí?
Quando o crente passa a compreender o que é soberania de Deus e viver por esta soberania, então quando diante de você, diante de nós, diante de nossa vida, diante do nosso meio, as coisas, saem do nosso controle, claro, sai do nosso controle de acordo com o nosso efêmero entendimento, com a nossa pequenez. Aí nós entendemos que saiu do controle. Nós precisamos entender que nada saiu do controle de Deus. Se você conhece esse Deus, confia nesse Deus e entende a soberania desse Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua igreja. No nosso entendimento, tudo saiu do controle, mas nunca sairá do controle de Deus, e tudo acontecerá de acordo com a vontade de Deus. Viver essa soberania é entender a Bíblia, por exemplo, Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age de todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Nós conhecemos esse verso, Deus, sabemos que tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus, Esse texto de Romanos, ele precisa não apenas ser lido, ele não precisa apenas ser expressado em alguns momentos, mas refletir que cada crente, que nada foge ao controle de Deus para com seus filhos, e mesmo que achando que tudo está uma bagunça, Deus está no controle. E quanto aos seus filhos, e quanto aos salvos por Deus, o que diz o verso acontecerá. Lembra o que diz o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz assim, que as dificuldades momentâneas não se comparam com a glória que há de vir. Lembremos, por exemplo, do próprio Jesus. Jesus, na hora que está se preparando para fazer a refeição da Páscoa com seus discípulos, Jesus, ele se levanta e vai lavar os pés dos discípulos. O apóstolo Pedro diz que acontece dessa forma: aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Então, o que Jesus diz a Pedro, que muitas vezes o entendimento não vai chegar na hora do acontecimento, e esse princípio ele continua vivo até hoje. Nós que somos cristãos, nós que já somos salvos, nós que somos esse povo eleito por Deus, nós precisamos entender que muitas coisas podemos não entender agora, no acontecimento, mas Deus está no controle, e compreenderemos depois, e tudo convergerá para o bem dos filhos de Deus. Sei que é fácil falar, eu sei que é fácil expressar esse princípio, mas e quando está acontecendo verdadeiramente em nossas vidas? Porque geralmente percebemos e precisamos viver a soberania divina nas adversidades. É somente nas adversidades que vamos viver a soberania divina. Por que eu digo somente nas adversidades? Porque dificilmente alguém vai se perguntar por que essas coisas estão acontecendo quando tudo está bem, quando as coisas vão de vento em popa, como diz o dito popular, quando as coisas estão a mil maravilhas. Geralmente ninguém se pergunta por que isso. E quando chegam as tempestades, e quando tudo foge ao controle, é por isso que precisamos nos achegar mais a Deus, é por isso que precisamos aprender mais sobre a soberania de Deus. Nada foge do seu controle. Eu sei que os irmãos conhecem a Bíblia, e quando nós olhamos os acontecimentos na Bíblia, nós podemos até pensar que somente ali aconteceu. Não.
É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. E eu sempre digo aqui em nossa igreja, eu sempre digo aos irmãos o seguinte, que nós temos muito mais privilégio do que os do passado, como disse o próprio Cristo. Hoje nós temos o Espírito em cada um de nós, em cada salvo. E quando a gente olha a Bíblia, né? Eu quero lembrar os irmãos da história de José. Quem não conhece a história de José, né? José é o filho da velhice de Israel, o jovem amado, o filho amado, um filho com cuidado especial do seu pai. E de repente tudo sai do controle. Mas sai do controle de quem? Sai do controle do seu pai? Sai do controle dos seus irmãos? Sai do próprio controle de José? Mas nunca saiu do controle das mãos de Deus. Amém? Então, a Bíblia nos diz em todos os momentos adversos da caminhada de José, que Deus era com ele. Pense mais um pouco sobre José. Quando parece que as coisas já ficaram bem na sua vida, né? Chega no Egito, chega na casa de Potifar, está totalmente no controle da casa de Potifar, comanda tudo. A palavra diz que Deus abençoa em tudo que ele bota a mão, por isso Potifar coloca ele com tudo certinho. Aí de repente sai do controle. De quem? De José? Sim, mas na mão de Deus não. José vai para a prisão. Chega na prisão, José começa a ser ajudante na prisão. As coisas estão tudo no controle, ele está sendo bem quisto, mas de repente fazendo bem, cuidando das pessoas, pedindo: olha, lembra de mim. E de repente José é esquecido. É como se saísse do controle. Quantas vezes você pensa que está sendo esquecido? Quantas vezes você acha que esqueceram daquilo que você, ou sei lá, algumas coisas que muitas vezes nós esperamos muito nas pessoas. De repente José chega a ser primeiro-ministro do Egito. De repente seus irmãos estão diante dele, e quando ele se apresenta a seus irmãos, ele entendeu o que Deus queria para ele, ele entendeu o que era soberania, e ele diz a seus irmãos: Deus me enviou adiante de vocês para garantir a permanência da vossa descendência. Lá no capítulo 50 do mesmo texto, ele diz assim, já no final, ele diz assim: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. É isso, e isto é entender e confiar na soberania de Deus. Então tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito divino. Então, se aprendermos mais sobre esse assunto, mais teremos conforto em nossas vidas. Eu quero fazer algumas considerações. Quem de nós não está com uma visão deturpada de tudo que está acontecendo ao nosso redor? Quem de nós não está com uma visão deturpada de tudo que está acontecendo ao nosso redor? Não está fácil lidar com esse novo momento. Mas da mesma forma que Jesus diz a Pedro que ele entenderia depois a ação de Jesus naquela hora, nós vamos ter o entendimento completo de tudo o que está acontecendo no futuro próximo, quando Deus se revelar. Porque nada foge ao controle divino. Deus dá inteligência ao homem, para o homem trabalhar, para o homem, mas tudo está no controle de Deus. Não adianta agora estar me perguntando por que isso, ou então fazer como os incrédulos, que Deus é esse? Ou então, quem sabe, como alguns cristãos que dizem: será se Deus se esqueceu de nós? Meu gente, olhemos a história da humanidade. O Deus que servimos, ele intervém em favor do seu povo. Nós falamos aqui na igreja sempre sobre a graça comum e a graça especial. Graça comum é para todos, mas graça especial é para os salvos. E quando você é salvo, esse Deus, ele está no controle. E como diz o próprio José, a própria palavra e tudo que já lemos aqui, o louvor do Salmo, esse Deus, ele pega e conforta os seus filhos que estão passando por algum problema.
Porque o conforto de Deus não é a ausência do problema. A paz de Deus não é nos eximar dos problemas, mas é a presença e a certeza que esse Deus é conosco e que nada foge ao seu controle, e que fomos salvos por Cristo Jesus e já temos a eternidade garantida nos céus. Uma outra consideração: tudo o que está acontecendo em nosso meio serviu desde já para nos mostrar que não temos controle de nada. Precisamos aprender a confiar e viver por aquilo que expressamos com a nossa boca. Muitos dizem que Deus é o Senhor e sabe todas as coisas, e é pura verdade, mas poucos aceitam deixar que Deus controle suas vidas. Isso não é eximir de nós as responsabilidades, mas sim colocá-las diante dos princípios cristãos. Da mesma forma que Deus estava com José, em todos os momentos Deus está conosco. Lembre-se que foi isso que Jesus prometeu e tem cumprido. Acredito que diante de todos esses fatos muitos entenderão que existe um Deus soberano, Senhor dos céus e da terra, e assim chegará também a salvação a muitas pessoas. É fato que em momentos como esse muitas pessoas refletem e buscarão a Deus, pois tudo que acontece, no fim, Deus é exaltado. Foi assim no passado, foi assim no Egito, foi assim no livro de Atos, e sempre será assim também na igreja atual. Deus é soberano e por fim será exaltado. Vivamos confiando na soberania de Deus. É Deus que nos fará passar por tudo isso. Não são os momentos adversos que exaltam a Deus. Deus não é exaltado nos momentos adversos. Estes servem para nos aproximar de Deus e nos fortalece, nos dá o conforto, mas é no final das contendas que nos mostra o quanto Ele esteve presente conosco, e assim Ele é exaltado, pois nunca abandona os seus filhos. Amém? Entendeu? Não são os momentos adversos que exaltam a Deus, mas é o final desses momentos, porque nós veremos que Deus nos protegeu, Deus nos ajudou, Deus é conosco, mesmo que venhamos a ir partir para a glória, continuamos em Deus. Então Deus é exaltado. E eu finalizo dizendo assim: viver pela soberania de Deus nos traz conforto à vida, e esse conforto nada tem a ver com bens, mas com paz de espírito, convivência com Cristo Jesus, pois como diz o próprio Jó, lembra de Jó? Contudo eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus, eu verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa o verá e dirá como ele é. Ou como Paulo expressou em Romanos 8, 31 ao 38, a que conclusão, pois, chegamos diante de fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem seu próprio filho. E ele lá terminando esse canto, que ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias, fomos considerados como ovelha. Lá no verso 38 ele diz, portanto estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame cada dia mais sua sabedoria sobre a igreja. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o pastor Alexandre, toda a sua família, seu ministério, e que continue orando um pelo outro, continue orando, porque tudo está no controle de Deus. Cuide um do outro, sejamos crentes responsáveis, né? Sejamos crentes com a humildade, mas com a sabedoria divina, cuidando um do outro. Nesse momento, afastamento social é necessário. Nesse momento, usar máscara é necessário. Isso não é ser fraco, isso não é ter fé. Na verdade, eu sempre digo aqui na igreja, por sinal, isso demonstra a sua fé, demonstra um crente respeitador, um crente íntegro, que tanto cuida de si, como cuida do outro. Que Deus abençoe essa igreja amada. Muito obrigado,
e em nome de Cristo, até a próxima. Oremos cada um pelo outro. Orem por mim, orem pela minha família, orem pela nossa igreja, e que Deus seja louvado. Pai amado, te agradecemos por este momento, e que o Senhor continue com essa grande soberania que o Senhor tem, porque sabemos que tua mão é sobre nossas vidas. Nós sabemos que tu és conosco. Tu prometeste, e quando a palavra é ordenada, acontece conforme está. Abençoa essa igreja, ser com aqueles que estão enfermos, ser com as famílias que estão enlutadas, ser com todos, ó Deus, restaurando a saúde, restaurando a paz, restaurando os jovens, cuidando de cada um deles, ó Deus. E em nome de Cristo, abençoa a tua igreja espalhada na face da terra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amigos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus seja com todos.